Olá a todos, saudações de acordo ao horário do dia, esperamos que todos vocês que estão nos ouvindo do outro lado estejam bem de saúde física e mental. Estamos de volta para o nosso podcast com o nome então Pequenos Psicólogos. E hoje nós vamos tratar de um novo assunto. Vamos falar um pouquinho sobre elementos a se ter em conta na escolha de uma especialidade em psicologia. Nós sabemos que a psicologia é uma ciência vasta e, como tal, ela está dividida ou subdividida em várias partes. E nós temos hoje como convidado alguém que já é especialista, atua na área, e alguns já sabem porque já fizemos chegar assim clandestinamente. Hoje nós estaremos conversando com o Catarino Luamba, ele que é professor, editor e psicólogo. E melhor do que nós, ele mesmo, para falar um pouquinho sobre si, aquilo que ele acha ser conveniente falar. Então, professor, temos a palavra. Já falaste tudo. Boa tarde a todos e antes de mais agradecer a iniciativa, agradecer o podcast. Eu acho que sempre que se trata de alguma coisa relacionada à psicologia, nós devemos apoiar, por ser a nossa área. Agora, falar sobre mim, eu acho que eu sou um pouco suspeito de falar sobre mim, mas já resumiste tudo. Eu sou psicólogo, sou professor e sou editor. Isto é que me caracteriza, são as coisas que eu faço com alguma frequência. Nós somos aquilo que fazemos com frequência, então essas são as coisas que eu faço. Pronto, o nome é Catarino Luamba, Catarino Mateus Calunga Luamba é meu nome, o resto acho que está apresentado, né? Ok, então pedimos a você que nos ouve para seguir as redes sociais do professor Catarino Luamba e queremos também acrescentar um pouquinho na biografia do professor Catarino, dizer que o professor Catarino, falando de edição, ele é o editor da primeira revista de psicologia em Angola. Não, editor não, fundador. Fundador da primeira revista de psicologia em Angola. E é também o responsável da Psicólogos Angola. Psicólogos Angola, que atualmente é nas redes sociais a página com mais seguidores em Angola, dentre todas que nós temos. Então é uma honra para nós começarmos essa entrevista. O nosso primeiro convidado. Lembrar que no primeiro programa que nós tivemos de entrevista escrita, o professor Catarino também foi a primeira pessoa a abrir com o mesmo, e nesse podcast é o primeiro convidado. Então penso que não é coincidência, é uma oportunidade. Então, indo já para o nosso assunto, antes de falarmos sobre os elementos a se ter em conta na escolha de uma especialidade em psicologia, gostaríamos que o professor definisse psicologia. O que é psicologia em poucas palavras? Psicologia vai ser, ou psicologia é a ciência que estuda o comportamento, a definição clássica, né, que estuda o comportamento, os processos mentais, mas estuda os processos mentais para estudar o comportamento. Porque quando nós falamos da psicologia, primeiro nós olhamos para a questão subjetiva para depois dar a questão objetiva. Porque sempre que é psicologia, sempre que é comportamento é porque existe alguma ocorrência que é muito subjetiva para depois então ser o comportamento. Então muitas vezes para mim seria o contrário, estudar os processos mentais depois o comportamento, porque o comportamento é resultado dos processos mentais. Entre os processos mentais nós vamos encontrar as emoções, os sentimentos, a imaginação, a criatividade, tudo aquilo que nós vamos chamar de cognição. Então vamos pôr na parte subjetiva e depois na parte objetiva aquilo que é o comportamento que é observável. É mais ou menos isso que é a definição da psicologia. Ok, eu penso que com esta resposta os nossos ouvintes já devem estar a entender porque que nós escolhemos o professor Catarino como pessoa indicada para falar sobre esse assunto. E uma vez definida o que é a psicologia, gostaríamos de saber se realmente é uma necessidade da psicologia ter tantas subdivisões, porque ela, como um campo, inclusive é uma obra denominada Psicologias. Nós queremos saber, eu penso que os nossos ouvintes também querem saber, se há uma necessidade da psicologia ter várias especialidades. E se há essa necessidade, por quê? Olha, quando nós olhamos para a psicologia, antes de olharmos para a psicologia e depois caracterizarmos as diferentes
áreas da psicologia, nós devemos olhar para o ser humano. Se nós tivermos que olhar para o ser humano e podemos fazer uma comparação com a medicina, por exemplo, o ser humano é composto por vários órgãos. E se nós olharmos para a medicina, cada um indivíduo da medicina estuda um órgão. Existe o estomatologista, existe o ginecologista, existem várias pessoas para estudar uma única área. Então na psicologia não podia ser diferente. Se nós tivéssemos que estudar o comportamento das pessoas e o que motiva o comportamento dessas pessoas, nós devíamos estudar o contexto em que esta pessoa está inserida. Por exemplo, se nós tivermos preocupação simplesmente em estudar só as motivações de uma pessoa cometer determinado crime ou se comportar de uma forma que seja vista como anormal, que seja vista como diferente, certamente nós teríamos que potencializar um determinado indivíduo preocupado só em estudar aquela parte. Por isso é que nós vamos ver que a psicologia vai ter várias áreas, e é justo que tenha várias áreas, porque uma única pessoa estudar o ser humano, o comportamento do ser humano em várias perspectivas não seria possível. Por isso é que nós vamos ver que vai existir o psicólogo do trabalho que vai estudar simplesmente pessoa que está inserido num determinado sítio, um contexto que é laboratório, que é o ambiente de trabalho. Vamos ver pessoas que estão simplesmente preocupadas em estudar aquela pessoa que tem desvios comportamentais e que tem tendências em cometer crime. Vamos falar do psicólogo criminal ou jurídico ou forense, vai depender da área em que vai estar enquadrado. Vamos olhar para o psicólogo clínico, que também vai, se calhar, estudar só perversões sexuais, que vai estudar transtornos propriamente ditas, perturbações mentais, que é mais questões subjetivas ligadas às cognições desorganizadas, é um único indivíduo. Então é normal que exista, e é justo também que exista várias áreas da psicologia, potencializando o indivíduo para atender a demanda que é apresentada por cada pessoa. Ok, enquanto o professor ia explicando, eu estive aqui a rir, porque realmente foi uma resposta do mestre e nós agradecemos por isso. A resposta foi muito boa. E não sei se a pessoa se deparou com a situação do gênero, mas eu em particular já vi pessoas a se denominarem como psicólogos gerais. Pessoas que atendem todas as áreas, e não somente aqui em Angola, mas também fora. Já vi no Brasil, por exemplo, psicólogo com denominação psicólogo geral. Então, gostaria que o professor analisasse isso, uma vez que deu essa explicação muito boa de que o ser humano praticamente está inserido em várias esferas, e é necessário que para ser estudado deve-se levar em conta essas esferas. Então, como entender esses psicólogos gerais? É possível, não é possível? Como fazer isso? É o seguinte, a questão dos psicólogos gerais não tem a ver com especialização. Existem universidades que não têm delimitações no que toca às áreas, então formam psicólogos gerais. Okay. Mas esses psicólogos gerais não atendem todos os casos, porque é impossível. Então, quando um indivíduo que faz psicologia geral, uma universidade tira um psicólogo geral, existe uma outra obrigatoriedade desse psicólogo geral fazer uma especialização, que nós chamamos de estrito sensu, ou uma pós-graduação que equivale mais ou menos a 9 meses. Essa especialização então vai lhe dar bagagem para atender uma determinada área. Vamos falar, por exemplo, um indivíduo que depois de fazer psicologia geral, queira fazer uma pós-graduação em psicoterapia. Quando essa pessoa fazer essa pós-graduação em psicoterapia, lhe dá bagagem e até alguma credibilidade dele atender pessoas que talvez tenham vários transtornos de várias ordens. E mesmo depois dessa pós-graduação em psicoterapias, ainda não vai atender todos os transtornos das várias ordens. Ainda vai ter preferência, se calhar, em atender adolescentes. Vai ter preferência em atender adultos. Vai ter preferência em atender idosos. Então não é possível que os psicólogos gerais atendam isso. Existe sim psicólogos formados em psicologia geral, mas não é verdade que estes atendem todos os casos. Ok, muito bom, muito bom. Então vamos para aquela que é a questão mãe, praticamente, que levou inclusive ao tema, que quais são os elementos a se ter em conta na escolha de uma especialidade. Uma vez que é necessário, e o professor deixou isso claro, que haja especialidades em psicologia, quais
os elementos a se ter em conta na escolha de uma especialidade, nesse caso? Elementos objetivos ou subjetivos? Isso vai depender já do pessoal. Vai trabalhar nesses aspectos. Quando nós falamos em elementos em ter em conta sobre a escolha de uma determinada área, eu prefiro dividir, na minha opinião, em duas partes, elementos objetivos e subjetivos. Quando nós falamos de elementos subjetivos, estamos a falar da preferência. Obviamente, quando nós escolhemos psicologia, e o nosso contexto, como é atípico, as pessoas escolhem determinados cursos sem passar por uma orientação vocacional, através de influência de amigo, através de influência de novela, através de influência de filmes. Obviamente, a psicologia é daquela ciência que quase todo mundo, quando escolheu, é porque queria se entender, ou porque queria entender, ou porque viu, Mente Criminosa. Então, ele tem uma ideia de que, não, eu quero fazer psicologia porque eu quero descobrir bandido, porque quero entender a minha tia, porque quero entender uma série de coisas. Esta é a preferência que é muito subjetiva, porque é muito individual, é da pessoa. Aí, para escolher nesta parte, é necessário que a gente primeiro goste do que é que nós queremos, tendo em conta a identificação, mesmo que seja superficial. Depois então aprofundamos na universidade, e quando descobrimos na universidade quais são as especialidades, então vou em encontro com aquilo que é a minha preferência. Agora, quando nós falamos da objetividade, estamos a falar do estudo que nós temos que fazer do mercado de trabalho. Porque nós não podemos estar aqui a maquilhar a situação, a pensar que é tudo conforme nós vimos nos filmes. Fiz uma especialização em psicologia criminal, uau, estou a trabalhar num departamento do SIC e estou a descobrir várias coisas. Não é assim que funciona. Então é importante nós olharmos para as várias especialidades que existem em Angola. E qual é dessas especialidades tem facilidade de inserção no mercado de trabalho. Então, quando eu ter essas partes, então escolho, não, eu acho que a parte que eu devo me inserir é psicologia do trabalho, porque tem maior facilidade de inserção no mercado de trabalho. E depois então me encaixo naquilo e aprendo muitas vezes a gostar a psicologia do trabalho. Então acho, não, é melhor fazer psicologia clínica, porque eu quero para atender pessoas, não quero trabalhar com administrações, quero meter mais mão na massa daquilo que é propriamente psicologia, então vou fazer psicologia clínica, sempre tendo em conta ao mercado de trabalho. Por exemplo, a nossa universidade oferece psicologia escolar, psicologia social, psicologia criminal, psicologia do trabalho, e depois a clínica. Nós temos essa possibilidade de escolher o que é que nós gostamos e o que é que me oferece a curto prazo inserção no mercado do trabalho. Esses são os aspectos fundamentais para eu ter em conta. Obviamente que é sempre bom que o gosto acompanhe com a minha inserção no mercado do trabalho. Porque para não existir ambiguidade na escolha, porque às vezes nós gostamos de psicologia criminal, mas depois descobrimos que a psicologia criminal afinal não me insere no mercado do trabalho. Que me insere no mercado do trabalho é psicologia do trabalho. Logo escolho psicologia do trabalho. E quando eu vou na prática da psicologia do trabalho, noto que eu devia mesmo fazer clínica. E depois começa a surgir essa coisa de usurpação de especialidade. Muitos agora não conseguem assumir-se como psicólogos do trabalho, querem assumir-se como psicólogos clínicos, porque eles queriam ser clínicos, mas por causa da dificuldade do mercado, escolheram fazer psicologia do trabalho. E agora, como a nossa sociedade é um pouco leiga relativamente às especialidades, para a sociedade todo mundo é psicólogo. E quando essas pessoas são convidadas para falar sobre determinados assuntos, elas próprias não falam que são psicólogos do trabalho, então vão só. Vão só e aproveitam. E às vezes há pessoas que até no cartaz está psicólogo clínico, mas nós sabemos que não é psicólogo clínico, mas deixa aquilo passar. Então é essa ambiguidade. Então as escolhas devem sempre acompanhar o gosto, depois também o estudo do mercado de trabalho. No último aspecto que a pessoa tocou sobre aquelas pessoas que fazem uma escolha de uma especialidade, mas depois veem que a inserção no mercado de trabalho não é assim tão conforme e acabam por trocar. Será que isso tem a ver com as consequências da má escolha da especialidade? E como é que eu vou saber que eu escolhi uma especialidade que eu não poderia escolher? Será que devemos ter em conta apenas a questão do mercado de trabalho ou como é que é? É isso que eu acabei de dizer. É sempre importante nós alinharmos o gosto e o mercado de trabalho. Por exemplo, nós vamos olhar para a psicologia social que a nossa universidade oferece.
a psicologia social, assim superficialmente, quase que é difícil tu olhares para determinadas instituições a pedirem psicologia social. Isso até é óbvio. Mas a pessoa preferiu escolher psicologia social, mesmo tendo em conta esta pequena visão relativamente à escassez de empresas querendo psicólogo social. Quando essa pessoa é licenciada em psicologia social, chega no mercado de trabalho, não tem sucesso, então tenta, pela má escolha que fez, usurpar as outras áreas que não são delas. Isso até é um pouco antiético, estás a ver? Então, não é uma questão de como saber se fiz má escolha, é uma questão de aceitar que fiz má escolha. E só fiz má escolha, então tenho que entrar num processo de aceitar a escolha que fiz, ou então me potencializar para dar bagagem naquela escolha que até então não tinha tanta aceitação. Ou divulgar mais, mostrar que fiz aquela escolha e estou bem, criar programa com aquela área que eu escolhi, criar eventos, mostrar que estou aí para isso, para aquilo. E muita gente não faz isso. Escolhe uma especialidade que ele não gosta, mas quando chega lá, não sabe o que fazer e não faz nada também. Simplesmente fica aí na sombra da bananeira como a ver as coisas a passarem. Depois vão usurpando outras áreas que não são delas. Isso é que é um pouco estranho. Ok, estamos já na reta final e a conversa está a ser mesmo boa. E como uma questão, de uma forma conclusiva, nós gostaríamos que o professor desse algumas dicas para aqueles que estão a pensar em escolher uma especialidade. Por exemplo, estou aqui, tenho alguns colegas também que estão nessa condição. Qual a palavra a pessoa pode dar? E por último também olhar para aquelas pessoas que estão prestes a ingressar na faculdade para fazer este curso. Já começaram os testes praticamente e não sei quando é que vai se realizar os testes para a área das ciências sociais, mas nós gostaríamos que o professor falasse de forma conclusiva quais são as dicas, conselhos a se dar para estes alunos. Aqui não tem conselho. Aqui não tem conselho, mas claro que tem sempre alguma coisa para dizer. É assim, primeiro é importante que quando nós estamos a escolher um curso, e nós tenhamos em conta o mercado de trabalho e o nosso gosto pelo mesmo curso. Infelizmente, no nosso contexto, não acontece porque muitos de nós param na universidade por falta de opção. Então, quando nós paramos na universidade por falta de opção, é importante nós sabermos que paramos aí por falta de opção e que devemos lutar para nos sairmos bem ou aprender a gostar daquilo que nós escolhemos porque nós não tínhamos opção e aprendemos a gostar e podemos ser bem sucedidos. Eu sempre digo que a priori eu não pensava que eu havia de ser psicólogo na altura, até eu vir para a universidade por influência de uma professora de ensino médio a fazer psicologia. Eu aprendi a ser psicólogo e hoje sou psicólogo e eu gosto da psicologia, eu vivo da psicologia, estás a ver? Então não é necessário que a pessoa de pé para a mão goste, mas se veio parar no curso de psicologia, aprenda a gostar, aprenda a ler, e é muito importante que as pessoas quando entram no primeiro ano leiam muito sobre psicologia, leiam tudo sobre psicologia, porque nessas leituras sobre psicologia vai acabar por descobrir uma área que vai te encantar. Aí verás o teu mundo a brilhar. Então, terminamos por aqui. Queremos agradecer ao professor Catarino por esse tempo, roubamos um tempo mesmo. Eu agradeço a oportunidade, é sempre bom ser o primeiro a ser entrevistado nessas... A pessoa vai ter uma overdose de ser sempre o primeiro nas nossas programações. Eu gosto de ser o primeiro, então é uma honra sempre. Ok. Continue assim. E eu estou aqui sempre para apoiar no que for necessário, Okay. claro. Muito obrigado, professor, muito obrigado. Então, não esqueçam de curtir as redes sociais do professor. No Facebook, Catarino... Agora, professor, troca de nome. Sim, não, Agora Catarino Luamba continua. Catarino Luamba, página oficial Catarino Luamba. Instagram, A conta... Catarino Luamba. Agora, o meu Facebook é meu. o Facebook... ok. Aqueles não têm nada a ver. Então, pedimos também que curta a página da Psicólogos Angola da Editora Aquilunge também, isso no Facebook, no Instagram, é só colocar @Editora Aquilunge no Facebook também. E também as nossas páginas. Não esqueça, vá no YouTube, já abrimos o nosso canal lá
temos lá também o nosso podcast e pedimos a você que quer fazer parte do clube dos nossos mantenedores, que estás livre para nos apoiar com 100, 200, 300 kwanzas, isso independentemente do valor que quiseres nos dar, para produzirmos e levarmos sempre esse bom podcast para si. Então, esperamos a vossa colaboração e até mais.